Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante na área de Direito Administrativo. Eu trabalho com preparação para concursos públicos e exame de ordem há mais de 10 anos e olhando para o exame de ordem especificamente, eu não tenho a menor dúvida, o Direito Constitucional é a disciplina mais importante para a sua aprovação. Aí você fala, mas só porque você dá aula de Direito Constitucional, né? Não necessariamente. Há, sem dúvida alguma, elementos objetivos apontando para a importância desta disciplina. A começar por, são 7 questões. Você fala, tá, mas tem outras disciplinas com 7 questões no exame de ordem. Só que o universo do direito constitucional é um universo mais reduzido. A Constituição inteira tem 250 artigos. E não são os 250 artigos que caem. Os que caem estão neste vídeo. Fique comigo até o final. Se inscreve no canal também já, para não perder dicas como esta. E a pretexto de te mostrar quais são esses artigos, tenha um pouquinho de paciência. Eu vou fazer uma revisão super relâmpago de direito constitucional. Pode ter certeza que daqui vai sair questões na sua prova. E, inicialmente, o artigo talvez mais importante do próprio direito constitucional, se não o artigo mais importante do direito brasileiro, é o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui você vai ter que ler o artigo 5º e o foco vai ser na primeira terça parte dele e na parte final. Quer dizer, você vai ler inteiro, mas o teu foco tem que ser até o inciso 27 por ali e depois a parte final de remédios constitucionais. É normalmente o que tem caído de artigo 5º. De novo, você tem que ler inteiro, mas o foco é esse que eu falei. Além do artigo 5º, pode dar uma olhada no artigo 12 da nacionalidade. A FGV sempre cobra nacionalidade. Poxa, ali tem nato, naturalizado, tratamento diferenciado entre eles, tudo no intervalo bem curtinho. Aqui, desde sempre, a banca FGV cobrou as coisas numa perspectiva de problema, numa perspectiva de uma situação, dizendo que o fulano nasceu nesta situação e aí quer saber de você se aquele cara é brasileiro nato ou não é. Hoje o exame de ordem inteiro é assim, você sabe, né? Mas desde muito tempo, a banca já cobrava assim no artigo 12 de nacionalidade. Além disso, artigos 14 e 15 que tratam de direitos políticos. Poxa vida, né? É bem tranquilo, ali você vai achar condições de elegibilidade, condições de alistabilidade e a parte de perda e suspensão de direitos políticos. Mas atenção, neste intervalinho, nesses dois intervalos, nesses dois artigos, o que mais cai é o artigo 14, parágrafo 7º. Não é um parágrafo simples, ele trata de inelegibilidade de parente. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre inelegibilidade de parentes para fins de concursos públicos e exame de ordem. É só você procurar. Se você não quiser procurar, fica até o final do vídeo que eu vou deixar lá no final o cardzinho, tá legal? Porque eu não sei colocar aqui em cima naquelas tarjinhas que aparecem. Além disso, artigo 17, partidos políticos. Né, não cai muito, tá? É verdade. Talvez isso daqui seja o patinho feio de todo o compilado de artigos que eu vou falar aqui para vocês, mas vale a pena dar uma olhada no artigo 17 da Constituição, sim, que trata de partidos políticos, tá legal? Depois do artigo 17, artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30. E aqui eu vou te explicar qual é a lógica. Esses artigos tratam de competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tratam de competência comum, concorrente. Não tem pouca coisa aí não, tem mais de 90 incisos neste conjunto. Isto daqui cai bastante, tá legal? O 35º exame de ordem praticamente foi só competência na prova de direito constitucional. Estes artigos especialmente você tem que ler naquele teu pior dia. Sabe por quê? Porque são artigos cansativos. Se você pegar no teu melhor dia para ler isso aqui, você vai se desestimular. No seu melhor dia, você tem que estudar controle de constitucionalidade, por exemplo, que é um tema mais complexo, que exige uma reflexão. Aqui é para você ler, sabe aonde? Quando está no banheiro, quando está em fila de ônibus, esse tipo de coisa. Vai lendo despretensiosamente e lá no dia da prova vai aparecer tudo, tá? E também dá uma olhada, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Descomplicando o Estudo das Competências, porque tem uma lógica para estudar isso aí, tá? Dá uma olhada lá, pode te ajudar. Não bastasse, artigos 44, 45 e 46 tratam da organização do Congresso Nacional, como que é a composição e funcionamento da Câmara e do Senado. Esses dispositivos eles já caíram muito, nas últimas provas não tem caído tanto, no entanto, eles te dão uma base para você compreender bem a parte de processo legislativo. Fica atento, dá uma lida, não ignore esses dispositivos não. Artigo 53,
Poxa, imunidade de parlamentares, isso é extremamente importante, aquele negócio de o parlamentar ser inviolável por suas opiniões, palavras e votos, prisão de parlamentar, que você sabe, só pode acontecer em flagrante delito de crime inafiançável. Então, tudo isso está nos parágrafos do artigo 53. De novo, isso aqui historicamente é muito cobrado, muito mesmo. Além do artigo 53, já olhando para processo legislativo, você pode estudar também o artigo 60 da Constituição, artigo que trata das emendas constitucionais. Emenda à Constituição é aquilo que muda a Constituição, você sabe, né? E ali no artigo 60 existem alguns parágrafos estabelecendo quando a emenda não pode ser feita, as matérias que elas não podem tirar do texto constitucional, são as cláusulas pétreas, você lembra, né? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. E olha, cuidado, cuidado. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Além disso, como cláusula pétrea tem separação de poderes, direitos e garantias individuais, enfim, tá tudo lá. Esta não é uma aula sobre essas temáticas, naturalmente, né? É mais aqui uma conversa para você saber quais artigos tem que focar. Depois do artigo 60, pode dar uma olhada no artigo 61. Ele trata da iniciativa das leis ordinárias e complementares no Brasil. Quem pode apresentar esses projetos de lei? Presidente pode? Parlamentar? E aí, como é que funciona? Tá tudo lá, é bem simples. Depois, artigo 62 das medidas provisórias. Esse não é um artigo muito simples, tá? Ele é um pouco truncado, porque ele foi emendado, então ele não tem uma sequência muito lógica. Mas dá uma lida com uma ênfase no artigo 62, parágrafo 1º, que trata das matérias que o presidente não pode abordar por medida provisória. Aquilo ali é importantíssimo, tá? Não é difícil. Tem muita coisa simples ali e cai bastante. É evidente que o presidente não pode fazer medida provisória sobre direitos políticos, sobre partidos políticos, ele não pode fazer medida provisória sobre organização de poder judiciário, Ministério Público, tá tudo lá, dá uma lida, tá legal? Depois do artigo 62, pula para o artigo 77, eleição do presidente da República. Como é que se escolhe um presidente da República nesse Brasil? Você tem que saber, né? Também porque você é eleitor e porque isso aí eventualmente vai cair no exame de ordem. Tudo muito simples, artigo 77 da Constituição. 78 a 81, meu Deus do céu, substituição e sucessão do presidente da República. Vou te dizer que lá nos primórdios do exame de ordem na FGV era basicamente só o que caía muito. Questão sobre substituição de presidente, aquele negócio, o presidente não pode trabalhar, quem entra é o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ah, Antônio, mas o presidente morreu. Aí tem aquela lógica de sucessão, você sabe, não sabe? Funciona assim. Se morre presidente e vice nos 2 primeiros anos do mandato, cabem eleições diretas, o povo vai escolher quem será o próximo presidente e o próximo vice. Agora, se morrem nos 2 últimos anos do mandato, por exemplo, o presidente e o vice, aí a escolha é feita pelo Congresso Nacional na forma da lei, são eleições indiretas daí. Mas, Antônio, mas pera lá, você falou de emenda constitucional, né? Eu já estava parando o vídeo, dando uma lida, e eu vi que o voto direto é cláusula pétrea. E você está me dizendo agora que quando vagam os cargos de presidente e de vice nos 2 últimos anos do mandato, o Congresso escolhe por eleições indiretas? Como é que pode? Então, se perguntarem na prova se o voto no Brasil é direto, sim, isso é cláusula pétrea. Isso significa que não podemos criar novas hipóteses de voto indireto, mas esta que eu acabei de explicar, na dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato, esta pode realmente, por quê? Porque ela nasceu com a Constituição, tá legal? Mas vamos lá, rapidinho. Artigo 84, atribuições do presidente da República, e aqui o foco é o artigo 84, incisos 6, 12 e 25. Primeira parte, inclusive, do 25. Por quê? Porque as atribuições do presidente são, em regra, indelegáveis. O que o presidente faz é só ele quem faz. Contudo, estes incisos, o 6, o 12 e o 25, ele pode delegar. É exceção. Adivinhe se a banca não gosta de cobrar uma exceção, né? Além disso, artigo 85 e 86, responsabilidade do presidente da República. Poxa, você tem que saber, quando o presidente pratica um crime comum, ele vai ser julgado aonde? Quando ele pratica um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado aonde? Então, quando é crime comum relacionado à função,
é o Supremo Tribunal Federal. Quando é crime de responsabilidade, é o Senado Federal. Em qualquer um dos casos, tem que ter autorização da Câmara de Deputados por manifestação favorável de 2/3 dos membros, tá legal? Dá uma olhada boa nesses dois dispositivos, mas não é só isso não, tem mais coisas. O artigo 93 do Estatuto da Magistratura. Esse aqui tem que ler, tá? Mas ele também não é assim, dentro desse universo que eu estou trazendo para vocês, um dos mais cobrados, não. Mas ele é importante para o direito constitucional em si, porque ele estabelece as diretrizes para a carreira da magistratura. Dá uma lida lá. Agora, este daqui, o 95, pode ler, esse cai. Garantias e impedimentos dos membros do Poder Judiciário. Isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui cai inclusive em ética. Aquele negócio de um juiz que se aposenta não poder, no prazo de 3 anos, advogar aonde ele atuava. Isso já caiu na prova de ética, na prova de estatuto. Vai por mim. Isso aqui comunica a interdisciplinaridade, né, da prova. E, inclusive, justamente por esta interdisciplinaridade é que você tem que estudar direito constitucional. Porque muito do que você estuda no direito constitucional, acredite, cai em outras disciplinas. Veja, há alguns exames atrás caiu na prova de direitos humanos, que nas comunidades onde há uma preponderância de indígenas, o ensino pode ser ministrado na língua natural deles, na língua mãe. É verdade, isso está onde? No texto constitucional. Então, olha aí, mais um motivo para você estudar direito constitucional. Depois disso, artigo 97, barbaridade. Cláusula de reserva de plenário. Isso aí é importantíssimo para o controle de constitucionalidade. Não é um artigo fácil, tá? Eu até estou pensando em gravar um vídeo sobre isso aí. Deixa seu comentário se você quiser. Mas é importante você já ler de largada esse artigo 97. Depois, artigo 102, inciso 1, competências do Supremo Tribunal Federal. Teve um momento histórico também da FGV onde só caía isso aí, tá? Em direito constitucional. As competências do Supremo. Tem um tempinho que não cai, considerando a gravação deste vídeo. Estou gravando no final de 2022, né? Na porta aí do 37º exame. Mas, bem, já caiu bastante, por isso eu trago aqui para você. Depois, artigo 103, legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Isso aí não cai, isso aí despenca. Esse artigo, para mim, inclusive, é um dos que tem mais probabilidade de cair. Por quê? Porque o artigo 103, ele trata de legitimado para ajuizamento de ADI, ADC, ADPF e ADO. Então, quer dizer, se a banca quiser pegar qualquer uma dessas ações, ela pode chegar neste artigo 103. Dá uma lida nele, estatisticamente, ele é muito presente lá no exame de ordem. Artigo 103A, das súmulas vinculantes. O que é uma súmula vinculante? É aquele enunciado feito pelo Supremo Tribunal Federal, com o entendimento dele, que é de observância obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário e também para a administração pública direta e indireta. Um artiguinho assim, desse tamanho, pode dar uma lida nele. 103B, Conselho Nacional de Justiça. O Poder Judiciário, de um modo geral, não é um tema muito cobrado no exame de ordem, mas dentro deste tema, o CNJ cai muito, então pode ver CNJ, tá legal? Artigo 105, inciso 1, competências do STJ. Agora, especialmente neste momento em que foi recém feita a regulamentação de um requisito de admissibilidade de recurso especial, isso aí pode gerar uma questãozinha lá na prova. Artigos 196 a 200, a parte de saúde. Veja, este artigo também, você tem que usar um pouco da tua experiência, né? Você sabe que a saúde é direito de todos, é dever do Estado, você sabe que a iniciativa privada pode explorar, é um pouco disso que está lá nesse conjunto de artigos. Depois, 206 a 210, a parte de educação, também vale a pena um bizu. E, finalmente, o artigo 220 a 222, que é a parte de comunicação social. Estes são os artigos mais importantes de direito constitucional para a prova. Estatisticamente, é isso que cai. Mas então caiu um outro negócio lá. Eu sei, eu não estou dizendo que é só isso que cai, mas estou dizendo que desde o segundo exame de ordem, quando a FGV assumiu, basicamente a prova de direito constitucional é governada por estes artigos. E além disso, tem a parte de controle de constitucionalidade. Se você chegou até aqui, dá uma olhada neste vídeo do meu canal, Descomplicando o controle difuso e o controle concentrado.
Este vídeo sistematiza bem as duas formas de controle de constitucionalidade no Brasil, tá legal? Dá uma olhada lá, tenho certeza que vai agregar alguma coisa para você. Olha, muito obrigado, tá, por ter visto o vídeo até aqui. Fiz com bastante carinho para você que quer a aprovação e vai conseguir a aprovação na primeira fase do exame de ordem. Grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí com novos e emocionantes vídeos de direito constitucional.